Olá pessoal, a graça e a paz, sou o pastor Wellington, fui convidado hoje aqui para o podcast Papo de Crente, eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para todos nós. Então é isso, galera, é o seguinte, seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui, o Papo de Crente. Hoje eu vou estar trazendo aqui uma pessoa que eu amo, o nosso pastor Wellington Andrade, o conhecido Peixe. E é o seguinte, vai acompanhando também a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @podcast Papo de Crente. E também seguindo as redes sociais aqui da Igreja Batista Central, que é o @IBC Feira. Beleza? Vai acompanhando a gente aqui. Peixe, muito obrigado por ter vindo aqui. Peixe, eu que agradeço. Bater esse papo aqui comigo. E parabéns aí, você já tinha falado uma vez sobre essa possibilidade, né, de estarmos aqui no podcast e é muito bom, estava precisando e por você estar aqui na frente, melhor ainda. Obrigado, Peixe. Eu vou tentar bater esse papo aqui, conhecer um pouco mais de Peixe. Eu já conheço o Peixe há um tempinho já, não tem Peixe? Eu tenho 24 anos aqui, né, de então Central. Pelo menos isso eu já conheço o Peixe. E Peixe foi o que celebrou meu casamento, não foi, Peixe? Foi. Você e o pastor já celebraram meu casamento aqui na Central. Ô, Peixe, eu tô chamando Peixe. Mas por que Peixe? De onde foi que veio esse nome Peixe? O pessoal pode não saber porque eu tô lhe chamando de Peixe, assim. Explica aí pra galera. Na verdade, quando eu cheguei aqui na juventude, eu tinha uma grande dificuldade e frustração, porque eu chegava, tinha aquele grupo de jovens e eu acabava esquecendo o nome de alguém. Sim. E eu disse, meu Deus, eu lembro o nome dele, mas desse aqui eu não lembro. E a gente estava fazendo um estudo, porque dos discípulos de Cristo, Sim. muitos deles, pelo menos 7, eram pescadores, né, daquele grupo apostólico. E aí, uma das marcas na época, né, tanto é que algumas bíblias vêm com um peixinho na capa, porque era um código entre os cristãos. Tem até alguns carros que colocam um adesivozinho do peixe, né? Então, pela maior parte dos discípulos de Cristo serem pescadores, esse virou um código naquela época de perseguição. Então aí você passava um traço, e aí se você fosse cristão, né, um irmão passava um traço e você completava, fechando o peixe. E aí a paz do Senhor. Então era um código secreto naquela época de perseguição. E também a própria palavra Cristo, né? Jesus Cristo. Então tem uma palavra no grego que tem não sei se é vogais ou consoantes da palavra peixe. Mas basicamente foi dessa primeira tese, né? Essa questão do estudo que a gente estava dando, né? Dessa época de perseguição. Aí comecei a chamar alguém de Peixe. Sem nenhuma intenção, você chegou aí, vamos chamar o Peixe. Eu que chamava para quê? Para que ninguém se sentisse excluído. Chegava naquele grupo de jovens, conhecia 3, esqueci o nome de um. Eu disse, meu Deus, como é o nome dele? Aí, e aí, Peixe, como é que tá, Peixe? Aí eu digo, não, sabe de uma? Agora todo mundo é Peixe. Só que aí virou-se contra mim. O pessoal começou a me chamar de Peixe. E aí ficou. Tem pessoas que até... Virou, pessoal, você agora é pastor Peixe. Tem pessoas até que suspeitam que o nome Peixe vem dos meus olhos, né? Porque até o olho grande, mas não tem nada a ver, não. Sim. Peixe é justamente por causa disso, né? Dessa questão da época lá, da perseguição cristã, e era um símbolo para que você se identificasse, né, para algum outro cristão. Então, se você fizesse um traço no chão, a metade de um peixe, assim... Sim. E aí, se você não fosse cristão, você não ia fechar o traço. Então, se você fechasse formando um peixe, aí eu sabia que você era crente. Sim. Então, foi por causa disso. Então, eu comecei a chamar os jovens e, de repente, um irmão uma vez até disse assim, isso é inadmissível. Como é que pode chamar um pastor de peixe? Criando a situação, né? Só que na verdade serviu até para identificar-se com a juventude, né? Para aquela coisa, pastor, Wellington, né? Então Peixe, o pessoal acabou sendo um nome informal e que nunca me incomodou, entendeu? Então nenhuma necessidade de ser chamado, né? Pastor Wellington, não, Peixe mesmo. E para o universo que eu pastoreio, que é da juventude, estava excelente, né?
Foi muito bom. Ô, Peixe, e você nasceu onde? Que cidade foi? Não foi em Feira, não, né? Foi onde? Eu nasci na capital Cícero Dantense. Capital Cícero Dantense. Cícero Dantas. É a terra do quê, Cícero Dantas? Rapaz, teve impacto pra lá, mas eu lembro ter... Fizemos o segundo impacto lá, né? E aí, fica ali, né? Vizinho a Ribeiro do Pombal, Heliópolis, Fátima, sim, aquela região ali. Vamos pra lá, Alguém já disse, né? Pode vir alguma coisa boa de Cícero Dantas? Não, isso daí é poeta, né? O cara... Não, foi que disseram a respeito de Natanael, né? Sim. Mas o que aconteceu para surgir esse desejo de sair de lá para vir? Você vai direto de lá para Feira de Santana? Fui, né? Direto para o seminário, né? Porque, na verdade... foi? Minha família é muito católica. Sim, e aí, aos 17 anos, eu entreguei minha vida a Cristo. E quando eu entreguei minha vida a Cristo... Numa igreja católica? Não, numa igreja evangélica já. Na igreja evangélica. Meus pais muito católicos, né? Sim. Eu entreguei minha vida a Cristo e isso não foi bom dentro de casa e para a família, eles não gostaram de jeito nenhum. E eu tinha uma timidez que era uma timidez extrema mesmo, por causa de todo o histórico, né? Sim. E aí, quando eu me converti, eu lembro que ao tomar a decisão, eu disse ao pastor João Fonseca, que hoje está aqui, né? Sim, pastor João. Eu disse para ele... Chamar para João também. Se eu entregar minha vida a Cristo, o Senhor me promete que nunca me chama ali na frente, porque a igreja do interior não é como uma igreja assim com a cidade maior como Feira, né? Sim. Porque aqui você tem um período de louvor e já passa para a mensagem. Sim. Lá não, é oportunidade para todo mundo. Então a irmã vai cantar o hino, fulano vai ler um versículo. Então eu disse, não, se eu me converter, vão me chamar ali na frente. Então eu perguntei a ele se ele me dava a garantia que ele nunca ia me chamar. Aí pronto. Fez um acordo, né? Fiz um acordo. O acordo é isso, eu vou, mas tem que ser assim. Só que um dia, cara, botaram meu nome no mural lá, depois de um tempo. Sem avisar, sem nada. Chegaram assim, na hora que eu cheguei seu no nome tá aqui. culto dos jovens. Era um mês de abril, acho que dia 28, e o líder era Liminha. E aí quando eu vi aquele nome lá, o pregador, dia 28, o Wellington Andrade. Aí eu revoltei, vai ter que tirar meu nome daí, tira meu nome daí que eu não vou pregar coisa nenhuma. Aí eu tive uma experiência com Deus nesse período, antes de chegar essa data. Sim. E nessa experiência com Deus, o Senhor me falou algo que a palavra hoje é bem utilizada, que é a questão de imunizar. Sim, e naquele dia ali, nesta experiência, o Senhor me disse que Ele estava me imunizando com o Espírito dEle. Eu estou te imunizando com o meu Espírito. Pronto. Timidez foi para o espaço. Então já não me impedia mais. Né? Continuo sendo tímido, mas é uma timidez que não me impede de nada. Certo, não me impede de enfrentar qualquer auditório, seja ele na faculdade, como esteve muitas vezes aqui, em empresas, né? Em vários ambientes, né? De igreja, de tantas coisas. Então não impede, mas foi a partir daquele dia ali. E aí pronto, eu trabalhei um tempo nos Correios e... Lá em Cícero Dantas? Em Cícero Dantas. Só que isso me dava... isso ali já era Deus me preparando, né? Porque imagine você extremamente tímido trabalhar no Correio. Tem contato com gente toda hora. E aquilo ali, porque nada na nossa vida está desconectado do propósito de Deus. Sim. Ali já era Deus trabalhando na minha vida. E aí eu tinha um desejo de falar de Cristo para todo mundo. Então comprava os folhetos, enchia as sacolas do correio, e na hora que uma pessoa perguntava, tem carta para mim? Hoje que a carta caiu muito em desuso, né? Sim. Então, mas tem carta para mim? Aí eu dizia, tem. Mas entregava um folheto, né? E aí foi quando eu percebi assim um chamado de Deus. E um irmão fez uma assinatura para mim de um jornal. Eu me converti na Igreja Batista, né? E ele disse, olha, Wellington, eu fiz uma assinatura de jornal Batista para você. O irmão Zetinho. Aí chegou aquele jornal, eu até então totalmente desinteressado à leitura, não gostava de ler, não gostava de estudar. Foi a conversão, Bruno, que abriu meu apetite para a leitura. Depois da conversão que eu comecei a ler, eu comecei a estudar. Querer conhecer mais. E eu percebi o quanto eu perdi por não ter estudado. E aí pronto, aí virou uma corrida maluca, né? Eu virando noites e noites.
que era justamente para um tipo de compensação pelo tempo que eu não tinha estudado. Tempo perdido. Mas, graças a Deus, hoje, nessa questão aí, eu creio que eu já corri o bastante, né? Não é correr atrás do prejuízo, porque você não pode correr atrás de prejuízo nenhum, né? Você tem que correr atrás do lucro. Sim. E eu corri atrás, eu queria lucrar. Não é possível que eu perdi esse tempo todo, deixei de estudar. E aí comecei, né, a estudar, e veio um desejo muito profundo. E esse irmão fez a assinatura desse jornal. Quando eu peguei aquele jornal, estava lá no editorial: o passageiro para Tarsis, porque fogem os chamados de Deus. E aquilo ali para mim foi algo assim impactante. Era como Deus estivesse falando comigo no meu quarto, aquele jornal. Porque fogem os chamados de Deus hoje. Fogem por falta de visão, fogem por falta de amor às vidas, fogem por falta de fé, porque não creem que Deus suprirá o necessário. Sim. E eu amassei aquele jornal, joguei no canto do quarto, porque a Bíblia diz que Deus fala de diversas formas. Sim. E Deus usou aquele jornal ali naquela hora, e meu coração queimava. E ali começou a despertar. Então, quando esse jovem que tinha colocado meu nome lá, né, e eu tinha pedido para tirar, depois dessa experiência que eu tive, o Senhor dizendo que ia me imunizar com o Espírito dele, aí eu disse: não tire meu nome, eu vou pregar. Então foi um sábado, eu ainda lembro a mensagem que eu preguei, foi sobre o paralítico da porta do templo. Sim. Ali onde Pedro, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aí pronto, fui tendo experiências com Deus, né? E através daquele jornal me senti um chamado. Eu me senti um Jonas fugindo, né? Recebendo um chamado, mas fugindo de quem não se pode fugir. E aí pronto, onde eu andava, as pessoas já começavam a me chamar de pastor, pelo jeito de se comportar, pela forma de sempre querer evangelizar muito, falar do amor de Deus. E aí pronto, eu vi que se eu ficasse lá, na minha cidade, eu precisava ter um preparo maior. Sim. E eu disse: não, eu tenho que me preparar. E se eu ficasse lá, isso não iria acontecer. Eu digo: não, eu vou buscar. Eu vou buscar. E lá mesmo, Deus já tinha me despertado para a leitura, né? Como eu não tinha, às vezes, recursos, o que era que eu fazia? Eu comprava livros para vender. Então, me tornei livreiro de diversas editoras, Sim. trabalhando no correio, e aí me tornei livreiro também. E como livreiro, o que era que eu fazia? Eu comprava aquele livro, abria o livro, né, com muito cuidado, né, lia o livro, depois fechava de novo e vendia. Era uma das formas, porque era muito livro, eu comecei a ler muito, naquela época já. E aí pronto, foi quando nasceu o desejo realmente de vir ao seminário, e de 96 para 97... Aí eu vim aqui para a feira, né? Cursei aqui no Seminário Batista do Nordeste. Mas para entrar aqui no seminário, você já foi direto de lá de Cícero, direto para o seminário? Ou direto, né? Primeiro, a igreja ela tem que recomendar. Certo. Você tem que ter uma carta de recomendação da igreja. Então, se a igreja não vê ali o chamado, né? Ou uma pessoa também pode fazer seminário, mesmo que não seja chamado. Sim. Mas ele tem que deixar claro, né? Não, estou indo para adquirir conhecimento. Certo. Então ele vai por conta própria, ou a igreja vai sustentar ele, que eu acho difícil a igreja sustentar só para o cara ter conhecimento, né? Geralmente Sim. a igreja ela coopera quando a pessoa tem um chamado de Deus e vai atuar na obra. Sim. E aí, como a igreja lá, ela não tinha uma estrutura financeira boa, né? E ela não podia fazer isso, então lá na carta de recomendação da igreja, a igreja recomendou que eu fizesse seminário, mas dizendo: o aluno assumirá as suas próprias despesas. Certo. Então imagine aí, foi muito difícil. Aí você teve que largar o trabalho lá para vir para cá? Porque, como eu falei, eu não gostava de estudar antes. Então eu não queria que nada dividisse, nada, né? E coloquei uns testes lá diante do Senhor e vim para aqui. Então, quando eu cheguei aqui, eu queria realmente focar nos estudos. Mas como focar nos estudos? Aí eu disse: não, vou conseguir um trabalho dentro do seminário. Aí consegui uma bolsa lá, né, que era simplesmente só para... E logo no primeiro ano, também, em 97, eu fui indicado para vir para aqui. A igreja, na época, tinha 13 seminaristas, a central. Sim. 13.
Mas tinha uma congregação aqui que estava sem ninguém. E aí me convidaram para ver se me indicaram, né? Se eu queria ir para... Foi o pastor João na época, João Fonseca. Sim. De lá, que ele saiu daqui. Então, olha, a igreja não tem interesse num seminarista, não. É um menino que já trabalha aqui, já ajuda. Aí foi quando eu vim para o Parque Getúlio Vargas e também o bairro da Conceição. Então, eu fiquei no Parque Getúlio Vargas e no bairro da Conceição, que tinha uma congregação também, que era até na casa do pastor James e da pastora Isácia. Sim. E também aqui no Parque Getúlio Vargas tinha um pontinho de pregação, onde, quando eu saí, deixei uma congregação, né? E aí, vim estudar e não me arrependo de ter saído, né? Eu realmente precisava desse preparo. Mas você dormia lá mesmo? No internato. No internato mesmo, tem um né? internato. E aí lá tem... Como eu era solteiro, então ficava no internato. Mas se você tem filhos, aí você tem uma vila, casados com filhos. Sim, se você não tem filhos e é casado, então uma vila de casados. É uma estrutura imensa, né? São quantos anos o curso? 4 anos, né? Mas depois dos 4 eu ainda fiz uma convalidação em teologia, porque eu queria me aprofundar mais um pouco. E de lá para cá nunca parei de ler, de estudar. É uma continuidade, né? Você não pode... Uma pessoa que é líder, né? Não pode parar, jamais. Mas assim, eu devo inteiramente ao Senhor esse desejo pela leitura, esse despertar que eu não gostava. E a Bíblia é um livro, né? Sim, queira ou não, né? O brasileiro ele já lê pouco. Agora imagine, a Bíblia é um livro. Então muitos abrem o apetite para a leitura, ele expande através da Bíblia. Sim. Então é muito bom, né? Às vezes as pessoas não olham isso, né? Olham apenas o aspecto espiritual. Mas a Bíblia também ela traz esse despertamento, né? Para fomentar a leitura. A leitura, não apenas da Bíblia, mas de outros livros, né? Peixe, quando você veio aqui para a congregação, foi para cuidar de toda a congregação mesmo ou era um público específico lá dentro? Não, era a congregação, né? E na verdade estava começando, né? Eram crianças. Sim. E eu lembro que quando eu cheguei, aí eu vendia Bíblias. Então o que era que eu fazia? A minha estratégia para chegar. Então eu louvo a Deus por 2 diáconos que eu tive aí, né? Que foi o irmão Pedro e o irmão João Moura. Então esses irmãos, eles me ajudaram demais. E aí, qual era a minha estratégia? A minha estratégia era o seguinte: pegava aquelas crianças que estavam no culto, né? Porque foi uma irmã que ela começou um trabalho com crianças e aí ela propôs para a central abrir um ponto. Sim. Né? Porque já estava crescendo aquelas crianças. Aí eu dizia para as crianças: olha, vamos fazer o seguinte, essa Bíblia aqui, olha, dourada. Então era uma Bíblia com cantor cristão ou concordância bíblica. Olha, essa Bíblia aqui vai ter um sorteio sábado. Então você vai trazer seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, porque eu vou sortear essa Bíblia. Já pensou? Sua avó ganhar essa Bíblia, sua mãe ganhar essa Bíblia, seu pai ganhar essa Bíblia. Quando chegava sábado, Bruno, a igreja estava lotada. E cadê o sorteio da Bíblia? Eu disse, daqui a pouco, daqui a pouco nós vamos sortear a Bíblia, daqui a pouco. E olha, tu acredita que naquela época eu tocava violão? Imagine, gente. Não, é sério. Não, peraí, não. Naquela... Traz o violão ali. Não, não traz não. Não, mas naquela época era o quê? Pegava aquele Ataliano Muralhas, né? Ataliano Muralhas, alguma coisa assim. Um jornal. Primeira vez que eu tô vendo sobre isso. Você tocava violão. Aí eu pegava, né? E só eram as mesmas músicas, né? Quantos hinos eram? Os 3. Fechou desses 3. Aí, porque era criança, né? Mas agora os adultos estavam lá. Aí pregava, virava um leão na hora, né? Porque para você prender a atenção do pessoal. Sim. Mas o meu intuito era o quê? Que as pessoas se convertessem. Né? Porque quando eu cheguei, a igreja só abria dia de quinta. Não abria no final de semana. Era um ponto de pregação. Disse, nós vamos abrir sábado e domingo. E aí nós tivemos ajuda, né? A irmã Lindinalva, que também nos ajudou muito. Rosa, na época. Entendeu? Depois foi chegando Jusilene. E alguns outros irmãos, né? Foram chegando. E aí, quando eu pegava aquele violão ali, eu disse, agora vamos refletir um pouquinho aqui na palavra. Aí pronto. E o pessoal lá esperando o sorteio da Bíblia. Pronto. Qual era a estratégia? Quando eu fazia o sorteio, aquele suspense todo, aí quando sorteava a Bíblia, aí, por exemplo, irmã Valdice, não sei o que, sou eu
Eu digo, parabéns! Aí, olha todo só. mundo dando pau. Agora, tu acha que tu ganhou só a Bíblia? Não. Tu ganhou um estudo bíblico. Eu estarei na sua casa, dando um estudo bíblico, ensinando a você a abrir a Bíblia, a entender os capítulos, os versículos, como a Bíblia está dividida. Estratégia boa. E foi assim que a gente foi ganhando vidas. Através, primeiro, né? Foi, como só tinha criança, e abriu sábado e domingo, e aí foi através do sorteio dessas Bíblias. Então eu sorteava a Bíblia todo sábado e todo domingo. E foi trazendo pessoas. Aí depois foi chegando, não precisava mais sortear a Bíblia, né? Mas assim, Deus vai te dando umas estratégias ali que você não leu em lugar nenhum, mas é no momento. Acontece. Acontece, né? E não quer dizer que se hoje eu fosse começar tudo de novo, Ele ia fazer a mesmo mesma medo, coisa, né? né? É outro tempo, outra... Mas é isso aí. Você conheceu a Mivane lá, foi? Aí nessa congregação? Na verdade, eu já estava com um tempo já, né? Aí a gente mudou, porque a igreja cresceu, aí Sim. no parque, era desse ponto e não cabia mais, né? Se converteram 64 pessoas batizadas. E aí nós mudamos de uma rua para outra. Então, essa rua aqui, aí nós viemos para essa. Quando eu vi para essa rua, quando eu cheguei nessa rua, nesta casa aqui, de frente a essa nova congregação, era a casa de Mivane. Só que ela não morava aqui, ela estava em Curitiba. E a mãe dela dizia assim, missionário, minha filha vai chegar. Tá chegando. Tá chegando, vou te apresentar. Aí eu ouvi assim, aí, tá bom. E foi quando, um dia de domingo, evangelizando. Sabe quem ajudou muita gente? Quem ajudou muita gente foi Késia. Késia, né, irmã de Glícia. Sim, ela descia lá para evangelizar. Lúcia, irmã de Henrique. Ana Lúcia. Tita, né? Tita direto descia para lá. Sim. E alguns outros irmãos iam, porque como era uma congregação da Central, a gente fazia um festival de sorvete. Sim, aí o pessoal ia dar uma ajuda lá, né? Então, aí nesse domingo, eu estava em uma rua que não era a rua da igreja. Aí a mãe de Mivane, né, a irmã Josefa, ela disse, missionário, vem ver aqui minha filha, ela já chegou. E ela estava na casa de uma tia. Aí eu parei na calçada, né, todo suado, estava evangelizando. Aí vem aquela menina lá, correndo dentro de casa. Aí quando ela chega, olha só, ela estava, né, uma camisa branca, uma saia quadriculada, um livro Temperamentos Transformados numa mão, uma laranja descascada na outra, descalça, pulou na calçada e disse, oi. Naquela hora ali eu disse, é essa. Só que ela diz, Bruno, que ela diz assim, que na hora ela disse assim, tá repreendida em nome de Jesus, que homem feio é esse? Só tinha cabeça e olho naquela época. Mas graças a Deus, né, que o tempo me fez bem, né? O tempo fez bem. Você lembra dos detalhes, mas, né? Detalhe. Como é que você vai esquecer a mulher da sua vida? Dessa, assim, né? A mulher dessa 21 anos de casado agora, entendeu? Então não tem como esquecer. E o interessante, por isso que eu digo, vale a pena esperar no Senhor, porque a minha vida era o quê? Olha, eu saía a pé do seminário para cá, viu? Eu saía a pé. Eu dormia dentro... Dá quantos quilômetros? Da quem congregação. Não sabe aí quem vai ouvir. Rapaz, eu nem sei. Sobradinho. Será que dá? 5 a 10 aí. É mesmo. Então eu saía a pé, terminava a aula lá na sexta, aí eu arrumava minhas coisas no sábado de manhã e vinha para cá. Vinha também na quinta noite, a pé. E voltava, né? Na quinta eu voltava e no sábado eu vinha, evangelizava à tarde, chegava na igreja, passava o pano na igreja, então passava o pano na igreja, tomava um banho rápido, abria as portas da igreja, ficava esperando o povo, era tudo, né? Nessa parte você fazia, tava no louvor então? Você tava violão também? Tudo, porque só tinha criança. E não abria de sábado e domingo, só abria quinta, entendeu? Então eu tinha que fazer tudo. Então no início foi assim, e eu vinha a pé, e daqui ainda eu ia para o bairro do Conceição também, porque eu evangelizava no bairro do Conceição para o ponto de pregação na casa de James e Isace, que era na terça. Então eu evangelizava no domingo à tarde lá, para que o povo fosse na terça, e voltava a pé. Aqui hoje tem aí a lagoa, né? Mas naquela época tinha umas taboas, e a gente passava ali no meio e ia para o bairro da Conceição e voltava, sempre a pé.
dormia dentro da congregação. Nem uma bicicletinha, nada. Não, nada. Mas assim, foi um tempo de preparo que serviu, também, né, muito, né, pra gente valorizar o que Deus fez, né? Porque as pessoas querem começar grande. Bicho. Ninguém quer começar pequeno. Sim, entendeu? Verdade. E tem até uma história que um seminarista ele foi pregar numa igreja, e aí quando ele terminou, ele disse para aquele pastor já veterano, né? Disse: pastor, no dia que eu sair do seminário, eu quero uma igreja dessa aqui, grande. Aí aquele pastor já veterano, né, bem experiente, ele disse: meu filho, seu problema é que você quer começar por onde eu estou terminando. Verdade. Então, às vezes, a gente quer começar onde o outro está terminando, né? Você não viu o processo, ninguém vê o processo. Pensa que tudo já chegou lá. Cai de paraquedas, né? Pronto. E não é assim. Então, por isso que o reino de Deus, Jesus falou que ele nasce como um grão de mostarda e ele vai crescendo. Então, Bruno, foi assim que as coisas foram construídas. E lá, né, o que eu ia falar que era interessante foi isso, que eu dizia para Deus, né, quando eu falei que vale a pena esperar no Senhor, que eu dizia para Deus: meu Deus, a minha vida é seminário, aí trabalho dentro do próprio seminário, venho aqui para a congregação. Como é que eu vou conhecer alguém só nesse triângulo aqui? Trabalho, seminário e igreja. Sim. Sendo que era uma igreja que não tinha pessoas, né? Não tinha, só era criança no início. Aí foi quando o Senhor envia, né, de lá de Curitiba só para um casamento. Ela veio para o casamento da irmã, mas na hora que eu a conheci, eu disse: essa aqui. E olha aí, não é que realmente ela estava errada, porque ela repreendeu, né? Está repreendido esse homem feio, mas Deus fez um milagre. Ô, Peixe, e quando é que surgiu o convite para vir para a Central aqui, sair da congregação? Na verdade, Bruno, eu entrei para sair. Como assim? Eu entrei quando ia sair. Porque, na verdade, quando terminou os 4 anos de seminário, sim, aí, no recesso, eu fui para... Não, já estava terminando, melhor dizendo. Aí eu fui para o Vale do Jequitinhonha. Eu fiquei numa cidade chamada Teófilo Otoni, que é até a cidade das Pérolas Preciosas. Sim. E de lá, era uma associação batista, eles me enviaram, né, porque o seminário faz isso. Sim, às vezes vem um líder de associação de Alagoas, né, o campo batista no Brasil, onde ele tem poucos missionários, então eles vão buscar onde? Nos formandos do seminário. Sim. Então eles já fazem esse link. E aí esse presidente lá da associação chamou alguns seminaristas, eu fui. E passei ali 21 dias no Vale do Jequitinhonha. E deixei numa cidade já tudo certo, preguei naquela cidade. Eu lembro que o nome da pessoa que estava fazendo essa sucessão era Manuel. E aí eu disse: olha, tudo indica que a gente vem para aqui e tal. E aí pronto, ficamos conversando, né, já acertando para ir para lá. Aí eu vim dizer ao pastor: olha, quero agradecer esse tempo que eu passei aqui na congregação, mas eu estou indo lá para Minas, estou saindo. Tem uma congregação lá que a gente já está, tem uma igreja que a gente já está acertando lá com o presidente da associação de Teófilo Otoni. Aí ele disse: rapaz, é mesmo, então pregue aqui. Então eu fui chamado para pregar porque eu ia embora, era para me despedir. Sim. E aí, só que era época de política. Ano eleitoral. Era um ano eleitoral. Então, naquele ano eleitoral, Deus me deu uma mensagem. E a mensagem era o título: o poder de Deus e o poder político. Quem senta no primeiro banco nesse dia, era aqueles bancos de madeira. Sim. Lá em cima ainda, no andar, no primeiro andar. E aí, o candidato a prefeito e toda a comitiva dele. E a mensagem que Deus me deu foi o quê? O poder de Deus e o poder político. Meu Deus do céu. Voava faísca para tudo quanto era lado naquele dia. Hoje eu estou abaciado, imagine. Mas naquela época... E aí, depois o pastor mandou me chamar dizendo que uma comissão ou alguns irmãos disseram: vai deixar o menino embora? Deixa o menino embora não. Sim, convida o menino para vir para aqui. E a igreja tinha tido uma experiência que não foi muito boa
com o pastor de jovens, acho que você lembra. Sim, eu lembro. Foi muito rápido a passagem dele aqui, né? E aí, o pastor me fez o desafio, e não era um convite, não. Era um teste de uns 3 meses, né? Me dando uma gratificação que nem se comparava com o que aquela igreja lá estava me dando. Sim. Mas eu nunca me movi por isso. Claro, né? claro. E aí, uma das coisas que pesou muito foi o fato de eu não ter sido ainda, não estar ainda casado na época. Então, para que eu fosse? E depois, mas não, na verdade era Deus dirigindo. Então, acabei sendo efetivado, né? Não era mais agora um teste. E nessa brincadeira, 24 anos se passaram. 21 aqui, né? 21, e 3 lá na congregação. Mas já era o propósito de Deus mesmo. Mas foi assim que a gente faz um plano, mas Deus faz outro, né? Tem um livro, Bruno, que eu indico muito. Esse livro é Perdido no Meio. Perdido no Meio. É um livro excelente. Esse livro ele fala de pessoas que estão, às vezes, frustradas com a sua história, né? Não saiu como eles pensaram, mas o livro é incrível, porque ele traz uma ideia que você não tem que olhar só a sua história particular. A nossa história está dentro de uma história maior, que é a história que Deus está escrevendo. Sim. Então, aí pronto. Então, ele coloca assim para que a vida, para a gente encontrar o sentido, né? Não ficar olhando só aquele plano particularizado, né? Deus tem um plano e a gente não entendeu quando a gente fez o nosso, e Deus encaixou nesse plano maior. Então, é tremendo demais. A vida fica mais leve, né? Quando você tem essa visão da soberania de Deus. Então, o livro trabalha muito essa questão de pessoas que ficam se culpando. Eu poderia ter tido isso, né? Minha vida poderia ter sido assim, né? Eu gostei demais da leitura desse livro. Ô Peixe, e desses 24 anos, né, que você falou, o que é que você percebe assim de mudança que teve da juventude daquela época nas igrejas para a juventude de hoje? Uma alteração que você percebeu, de cara que você lembra, rapaz, comparando aqui, a juventude daquela época era assim, a de hoje é assim, melhorou aqui, não melhorou ali. O que é que você acha disso daí? Com o tempo, eu vou falar da realidade da Central, certo? Sim, é a realidade mesmo que eu vivi. Então, com o tempo, a igreja foi se abrindo assim também para as questões mais espirituais, né? E queira ou não, quando a gente dá essa abertura, aí acontece uma mudança incrível, né? Porque a gente via isso até nos acampamentos, o que acontecia antes, e o que a gente ia depois para um acampamento e o pessoal dizia, meu Deus, os impactos. Né? Então, como você reunir 300 jovens, né? E você tem um incidente isolado aqui, entendeu? Um só. Não é uma... Então, o que era isso? Comparado com aqueles outros que a gente tinha muitas vezes, né? A gente só era o tempo todo para resolver problema, né? Para resolver o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que essa abertura para as questões espirituais faz com que a gente leve mais sério, entendeu? Leve mais a sério essas questões, né, de compromisso com Deus, né? Então, essa ênfase muito na santidade, numa vida com Deus, né? Então, faz com que o jovem cristão sinta a diferença. Não é da mesma forma que você estava lá vivendo no mundo, né? Então, isso foi à medida que a igreja se abre para o espiritual. Então, essa diferença começa a ser bem clara, né? Que existe uma diferença, sim, entre servir a Deus e não servir a Deus. Então, essa abertura para o espiritual influenciou bastante, né? Mas também tem outros lados, né? Que a gente pode ver aí essas questões hoje de redes sociais e tudo, né? Sim. Então, podem também, como a gente fala, um navegar. Então, existe águas escuras também, né? Que você muitas vezes não enxerga, né? O mover de Deus. Você pode estar navegando em lugares que realmente vai perder seu tempo, às vezes nem que seja errado, mas distrai demais. Eu estou falando isso porque, assim, antigamente, quando eu era mais jovem, assim, não que seja tão velho assim, né? Mas quando eu era mais jovem, eu lembro que, até para você chegar assim mais perto do instrumento, o pessoal já ficava assim mais
Hoje a juventude já cuida do louvor, a juventude já né, tem esse período de oração que hoje é bem mais intenso, eu percebo isso, né? Essa intensidade no louvor e na adoração. Dentro das igrejas, a igreja percebendo que o jovem quer isso. Né? O jovem quer. Porque tiveram algumas coisas, Bruno, que a igreja ela tem que separar, né, a essência da forma. E às vezes a gente se pega tanto na forma, e isso depois, com o tempo, né, porque a igreja ela não pode dizer que ela não é filha do seu tempo. Ela é filha do seu tempo também. Sim. Então, as mudanças vão acontecendo. E você vai vendo assim, poxa, a gente bateu tanto nisso aqui, e isso aqui não tem nada a ver com a essência das Escrituras. Isso aqui é um costume, né? Isso aqui é uma questão cultural. Sim. Né? E aí, quando a igreja também começou a amadurecer e ver que ou você vai aceitar o jovem, né? Ou ele vai embora. Sim. Então, qual é o problema de você aceitar simplesmente porque você implicou com algo que não está nas Escrituras? É simplesmente uma questão de costume. Por exemplo, vamos colocar aqui uma denominação que não aceita a pessoa vestir uma bermuda. Sim, certo. Entendeu? Ou ir para um culto de boné, um culto de jovem numa praça. Imagine. Então, se você fica implicando com coisas que não é a essência, entendeu? Não é a essência. Eu prego o evangelho. Pronto, eu me preocupo com o evangelho. Essas questões de costumes e tudo, o tempo vai mostrar, entendeu? Que tudo vai cair por terra. Essa é uma questão cultural, é uma questão de costume. Agora, o que é bíblico, que é o princípio não muda. O princípio vale hoje, vale daqui a 100 anos, vale no Brasil, vale na China, vale na Índia. O costume não. Aí quando você começa a ter experiências, né? Uma viagem internacional, uma viagem, às vezes até para uma outra cidade, você já vê a cultura diferente. Muda. Aí pronto, aí a pessoa implicou tanto numa coisa, quando ela viu aquela outra pessoa, meu Deus, eu tenho uma experiência, que na minha cidade mesmo tinha uma igreja que não permitia os jovens jogar bola. Pronto, ninguém jogava bola. E eu mesmo, quando ouvi a palavra de Deus, eu sempre tive uma vontade assim de ser um assembleano. Sabe por que eu não fui para a Assembleia? Sim. Porque não podia jogar bola. Não podia jogar bola naquela época. E a Batista podia. Sim. Resultado, me converti na Batista e hoje não jogo bola. E há muito tempo... Você agarrava, né? Eu lembro que você ficava no gol, né? Mas a igreja nunca proibiu. Entendeu? E eu não deixei agora, não. Muito tempo. Deixei há muito tempo. Então, o que aconteceu lá nessa igreja local? Eles não podiam jogar bola. Aí veio um outro pastor. O outro pastor pegava o carro dele, enchia o carro de jovens e ia jogar bola. Percebeu que não era uma questão das Escrituras? Sim. Era uma questão do costume. Né? Então, quando mudou o pastor, aquela mesma igreja que não podia jogar bola, o outro pastor agora já levava os jovens. Era o baba da igreja. Sim. Quer dizer, era uma questão daquele homem, aquela cultura dele, aquele costume dele. Então, a gente tem que separar, né? Costumes, cultura, né? Do que é verdadeiramente bíblico, aquilo que é inegociável, aquilo que a gente não muda, entendeu? Então, o jovem, ele precisa aceitar o evangelho de Cristo. A gente não vai amaciar, não vai colocar garapa. Sim, entendeu? Não vai amaciar, esse não muda. É verdade. Agora, os costumes, a forma, o estilo de louvor, as músicas contemporâneas. Você acha que no culto a gente vai ficar, um culto de jovens, com aquele cantor cristão? Parece que a gente trata o cantor cristão como se fosse a Bíblia Sagrada. Então eu amo o cantor cristão. Eu tenho... Já a parte até grande já da Bíblia Sagrada do cantor cristão. Se não tiver, porque tem coisa errada. Né? Eu uso hoje na minha devocional, entendeu? Porque eu me converti ouvindo. Lindos lá. Pronto, mas assim, aquilo ali não é a Bíblia. Sim, entendeu? Sim, aquilo ali não é a Bíblia. Você pode se abrir para outras formas de louvor, né? Um louvor mais contemporâneo, pode fazer uma coisa mais eclética, né? Fazer uma mistura, né? Cantar um louvor de um cantor cristão, um louvor mais contemporâneo, sim, né? E naquela época, muita coisa não podia, entendeu? Então era uma coisa assim para que entrasse uma coreografia, meu Deus do céu. Era muito difícil. Era muito trabalho, um teatro,
Então os jovens acabavam distanciando. Qual é o problema disso? Não tem problema nenhum. Entendeu? Eu quero saber o seguinte, qual é a mensagem que nós estamos pregando? Qual é a mensagem? Mas como é que a gente consegue botar isso na balança do que é um costume, do que é um entretenimento que está sendo levado para a igreja, do que é aquilo que a gente está filtrando para que os jovens não fiquem acostumados com uma coisa errada só para atrair, né? Ser tipo uma isca. Como é que você consegue fazer esse filtro para falar, não, é até aqui, daqui para lá? Porque na própria Bíblia você vê aspectos circunstanciais que eram aspectos culturais e aspectos que permanecem. Por exemplo, a Bíblia, lá na cultura da Bíblia, o apóstolo Paulo diz assim, saudai uns aos outros com o ósculo santo. Sim. Um beijo. Quer dizer, isso é um princípio das Escrituras? Não é um princípio. Entendeu? Mas está lá escrito. Sim. Então, por quê? Porque ali tem a ver com o costume. Você vê que quando Jesus foi traído, ele foi traído com um beijo. Né? E no Oriente é normal. Um homem dá um beijo no rosto do outro homem. É uma saudação. O nosso aqui é um aperto de mão. Então, quer dizer, isso aí é um aspecto, né? Está lá na Bíblia. Mas não tem a ver com o princípio. Sim, tem a ver com aquele aspecto cultural. Era a cultura daquela época. Então eu tenho que separar isso. O princípio da cultura. Né? E a gente tem que fazer essa seleção. Né? O que é permanente, o que permanece. E o que teve o seu aspecto circunstancial. Sim, seu aspecto temporal. Inclusive a gente tinha muito, por exemplo, como tem um tempo já grande do louvor, eu lembro que muito estilo musical, ele era muito removido das escalas, porque na época não era aquilo, né? Hoje você está mais, tem essa liberdade maior. Né? Por exemplo, você tinha um piano, só podia piano na igreja. Né? Você botava bateria, não pode. Você bota a guitarra, não pode. Né? Então a gente já percebeu que isso... Agora por que isso, Bruno? Por causa da questão de quem trouxe o evangelho para o Brasil. É importante falar isso. Então, quem trouxe o evangelho para o Brasil, trouxe também sua cultura. Então, demonizou o triângulo, a sanfona, a zabumba, entendeu? A bateria, entendeu? E colocou o piano. Só que esse mesmo piano que está na igreja era tocado nos cabarés lá na Europa e nos Estados Unidos. Sim. Então não era o instrumento em si que era sagrado. Sim. Entendeu? E a gente sacralizou o instrumento e demonizou os nossos, da nossa cultura. Entendeu? Muitos instrumentos, por exemplo, até você percebe que até a maioria das músicas evangélicas é difícil você ver percussão. A parte percussiva são muito reduzidas, porque é uma coisa que foi assim, deixaram de lado, uma coisa que é nossa, né? Porque o Brasil é muito percussivo, tem muito instrumento percussivo. E você percebe que nos louvores são poucos que vai estar uma percussão. Mas que percussão aquilo ali é mais o instrumento. Hoje, né? É mais o teclado, é mais a guitarra, né? A bateria, esses instrumentos assim, que parece que não deveria ser tocado, que são nossos, né? Acaba sendo bloqueado. É porque isso tem a ver com essa nossa formação, né? Então o evangelho, quando ele vem também com a cultura daquele país. Por isso que hoje os treinamentos missionários trabalham muito isso, né? Para a gente não chegar numa cultura matando aquela cultura. Se a cultura é antibíblica, é diabólica, tem que ser removida mesmo. Mas a minha cultura não é mais santa do que a cultura do africano. Entendeu? A gente tem que saber isso. Porque senão você vai eliminar aquela cultura. Agora, se aquela cultura tem elementos diabólicos, antibíblicos, ela tem que ser removida. Entendeu? Mas a gente chegar já levando o evangelho e a nossa cultura é complicado. Né? Por exemplo, eu estive lá na África. Então, eles têm uma cultura, uma forma de cultuar. Eu vou chegar lá e dizer que eles estão errados? Entendeu? Não é assim não, parei agora. O tempo todo cantando. Uma coisa que me surpreendeu bastante. Por exemplo, na hora que me chamaram para dar a palavra, aí a missionária disse assim, pastor, depois desse louvor aí você já sobe. Aí eu subi, aí ela voltou rápido, né, e disse assim, pastor, me perdoe, eu esqueci. O costume aqui é diferente. O senhor vai ficar no seu lugar. Eles vão dançando e cantando, tomar a Bíblia da sua mão, porque é a Bíblia do Senhor, o Senhor que vai pregar, e eles vão levar a Bíblia até o altar, lá no púlpito. E depois o Senhor sobe.
Aí eu disse, é assim. Ela disse, agora você sabe por quê, pastor? Porque para eles a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Sim. Primeiro sobe a mensagem, a Bíblia, e depois sobe o mensageiro. Quer dizer, e eu fui lá pensando que estou ensinando a eles. Isso é uma lição para a gente, né? Isso é uma lição. Porque para eles é o seguinte, olha, você pode até desprezar o mensageiro, mas não despreze a mensagem, porque ela veio primeiro. Você é apenas o mensageiro. Entendeu? Então, incrível isso. Já pensou aí, vamos supor que eu esteja agora pastoreando lá nessa igreja. Sim. E eu vou remover algo. Qual é o problema de fazer isso? Entendeu? Qual é o problema? É uma parte da cultura deles, é uma questão bonita. Entendeu? Por exemplo, as danças, é uma coisa mais natural lá. Sim. Entendeu? É o tempo inteiro. Então você chegar lá, querer, pelo contrário, a gente chega, né, esses elementos que não são antibíblicos, a gente até para se identificar com o povo, né, você começa, por exemplo, lá, eu dancei muito lá na África, e o pastor disse assim, o pastor Matambo disse, cara, quando o pessoal viu você cantando, dançando, você não sabe o poder que isso tem, porque eles sentem que você é um deles, você falou a linguagem deles. Então, quer dizer, e até para a abertura da palavra. Sim. Agora aqui eu não sou um cara que tem que dançando. Mas na verdade eu acho que a Igreja Batista ela acaba não tendo tanta dança assim, de você. Sim, né? A Batista acaba, não a central, mas a Batista no modo em geral. Na verdade é uma coreografia, né? Que tem que também ter os seus limites, né? Sim, você também não pode chegar. É como você falou aí, que naquela época até a escala, algumas músicas se removia da escala. Sim. Eu acho que até hoje a gente tem que fazer isso. Mas fazer por quê? Porque você viu ali na letra daquela música, tem muita apesar letra, do ritmo ser um ritmo bom, mas uma letra antibíblica, entendeu? Então eu não vou cantar o que não está na Bíblia. Eu não vou cantar aquilo que a Bíblia não concorda. Então é isso aí, continuamos. Tem músicas que eu até uma vez eu falei com quem? Eu falei com alguém do Louvre, falei, essa música aqui, não tem o nome de Jesus nem de Deus, não. Pode ler ela aqui, assim, é um cantor evangélico que canta, mas não tem o nome de Jesus, não tem o nome de Deus, nem Espírito Santo, em nenhuma parte da música. A gente que é evangélico, a gente que é cristão, tá entendendo que Jesus está ali, mas se o cara que vai ler só a letra da música, não tem nada a ver com nada. Você leva a qualquer lugar essa música. Mas aí já, Bruno, eu já sou um pouco aberto para isso, porque a própria palavra tem livros da Bíblia que não tem o nome de Deus também. Sim. Não tem o nome do Espírito Santo, não tem nada. Entendeu? E estão lá na Bíblia. Tem livros na Bíblia que não tem o nome de Deus, não tem o nome do Espírito Santo. Então, a questão que eu vejo mais é a distorção. Entendeu? Quando você distorce. A Bíblia está falando uma coisa e a música está falando outra. E aí pronto. Aí daqui a pouco vira um princípio teológico. Mas quando eu falo assim, eu estou pensando no seguinte. Porque se você bota uma música dessa numa rádio, que não seja uma rádio evangélica, em outra rádio... Vou botar mudando entre grandes aspas aqui. O cara não vai saber o que o cara está falando. Mas se você pega... isso que eu estou falando. Tem livros da Bíblia que também não falam Mas você está lendo na Bíblia. Aí você já sabe que ali é algo de Deus. Mas Quem se você... diz? Não? Sim, está lendo a Bíblia. Mas e se alguém pegar e usar numa rádio qualquer esse livro? Não fala o nome de Deus também. Mas ele vai entender que ali é para Deus? Não. Se ele pegar esse livro que não isso que eu estou falando. Esses livros para entrar na Bíblia deu muito trabalho. Justamente porque eles não tinham o nome de Deus. Né? Você pega um livro mesmo de cantares, né? A gente que fica floreando. Sim. A gente floreia e diz assim, não, aqui é o amor de Cristo pela igreja. Peraí. Você pode até aplicar, dizer que é porque mas Paulo diretamente não está falando assim, não. Diretamente não está falando, não. Ali é o amor de um homem por uma mulher. Entendeu? A gente alegoriza. Como Paulo também alegorizou e não é errado. Agora, você dizer que o texto está falando isso, que o amor de Deus por Israel, o amor de Cristo pela igreja. Não, o texto não fala isso. O texto fala de um amor sexual. Amor sexual. O texto fala de um casal que vive um para o outro. Sim. Né? E dentro da fronteira segura, onde a Bíblia apresenta o sexo, que é o casamento.
Então eles casam e eles celebram a sexualidade. Mas será que o pessoal não já gera isso por querer criar algo mais leve para o sexo dentro da igreja, para não ficar pregando de uma maneira mais explícita? Aí o cara bota essa romantização. Porque se você lê que... E isso, às vezes a pessoa pensa que foi a religião, né? Não, a filosofia também já pregou contra o sexo. A filosofia, antes da religião, a filosofia pregou contra. E depois veio a religião. Eu tenho até uns artigos, eu não lembro aqui agora, mas os feriados católicos, né? Houve uma época aí na Idade Média que dizia assim, o casal não pode fazer sexo na quinta, porque quinta é o dia, aí tinha um dia do santo. Sexta-feira é o dia de outro santo. Sábado é o dia de outro santo. Domingo é o dia de outro santo. Imagine. Pessoas, né? Então que dia era? Para que a pessoa pudesse... O casal, entendeu? Então, é complicado, né? Quando você tem uma visão que a Bíblia não traz, porque o sexo é uma bênção, né? Foi Deus que criou, né? E não criou apenas para a reprodução, entendeu? Então, a Bíblia diz que também foi para o prazer do homem. A Bíblia fala, agora, tudo dentro da fronteira segura do casamento. Passou disso, saiu disso, ou colocou outra pessoa que não seja o casal, está errado, entendeu? Então, dentro da fronteira segura, a Bíblia diz que é tranquilo. Então, assim, essa questão de não ter o nome de Deus na música, eu sei que às vezes uma pessoa pode até colocar ali, pensar em alguém que ela gosta. O namorado, na namorada. Mas aí também já vai de cada um. Entendeu? Se você for botar, né? A minha questão é só essa. A minha questão é mais você distorcer a palavra. Entendeu? Agora, claro que se você tem uma música que realmente canta a palavra, aí é diferente, né? Aí os salmos são salmos, né? Salmos são orações cantadas, entendeu? Está lá. A gente hoje lê, mas eles cantavam. Então, é isso aí. Ô Peixe, dessa nossa conversa aqui, eu estou aqui pensando, qual foi a parte, ou está sendo a parte, ou que você pensa que foi assim, mais difícil para o culto dos jovens, para a igreja entender que mudou? Assim, poxa, eu quero fazer isso daqui, mas a igreja não está percebendo, eu tenho que criar uma outra estratégia para estar melhorando, porque eu estou querendo um novo projeto. Porque acontece muito disso, né? Você está querendo fazer um projeto, o pessoal não está entendendo o que você está querendo. É porque, na verdade, o que para mim assim, a questão mais difícil foi o pessoal levar a sério também a juventude como uma juventude que busca Deus. Porque sempre foi vista assim como, vai entreter os jovens, né? Fazer um acampamento, fazer um retiro, tudo coisa de entretenimento, né? Então prender o jovem através do entretenimento. Intercâmbio. A gente pode fazer entretenimento, só que na hora do culto é negócio de entretenimento, entendeu? Ali a gente tem que realmente fazer o que a Bíblia manda, é um culto ao Senhor, entendeu? Então muitas vezes as pessoas pensavam que trabalhar com jovens era entretê-los, e uma vez o Senhor me repreendeu duramente. A central, ela estava em construção e nós estávamos debaixo de todos. Sim, eu lembro. Porque os todos, eles foram alugados por causa de um período, de um mês, que a igreja quis fazer algo diferente. Sexta, sábado, domingo, a igreja, eu acho que você lembra disso, né? Lembro, sim. Fizemos um aniversário de um mês, sexta, sábado, domingo. E aí, se converteram tantas pessoas. Eu lembro, Bruno, uma pessoa, só um pastor aqui, nessa programação, eu lembro de se converter nesse dia 76 pessoas na pregação dele. Eu lembro do que ele falou. Ele disse assim... Jesus. Quase sai. Prepara o código. Prepara o código. Eu lembro que ele falou assim, Jesus está raspando o tacho, porque não ficou ninguém. Vinha todo mundo. Sim. Porque o pessoal se converteu mesmo. No final, deu mais de 200 conversões no mês. E agora, como é que a igreja ia voltar para aquele templo? Então a igreja, ela ficou com os todos ainda mais um tempo. Depois comprou os todos, resolveu construir e mudamos para um outro local. Com os todos, né? Enquanto aqui construía. Sim. E ali o Senhor me repreendeu duramente. Porque nessa época, eu querendo fazer algumas coisas assim para agradar os jovens, aí o Senhor me disse assim... Você está debaixo de todos, de lonas, mas você não é um palhaço.
Nada contra os palhaços, entendeu? Sim, Pelo contrário, eu acho uma profissão linda. Mas, no meu caso, eu não fui chamado para ser um. Então, eu fui chamado para ser um pastor e eu não tinha que dar o que os jovens estavam querendo. E ali, pronto, ali... Então, assim, houve também um tempo de amadurecimento também, né? Porque um dos grandes problemas, às vezes, de pastores da juventude é ceder à pressão. Né? Você vai cedendo, cede aqui, cede ali. Então, você tem que entender, você é o pastor, você é o líder. Você não tem que se deixar ser liderado. Mas é muito difícil no início, né? Porque coloca isso aqui, coloca isso aqui, coloca isso aqui. E olha que eu nunca me abri assim para coisas estrondosas, né? Como eu lembro que já foi sugerido uma vez, né? O pessoal chega, pastor, tira a pregação do culto, pastor. Isso afasta as pessoas. Sério? Tira a pregação do culto. É louvor 24 horas. Vamos botar aqui umas lâmpadas escuras, um gelo seco, e vamos fazer assim... Um show pirotécnico. Alguma coisa diferente, entendeu? Então, ou uma outra proposta, pelo menos então, não pregue o senhor não, dê para outras pessoas pregarem. O senhor é muito duro. Fala muita verdade. Imagine aí, entendeu? Então, assim, eu acho que uma das maiores dificuldades em relação à igreja foi a igreja olhar o Ministério dos Jovens como não apenas um ministério, não como um ministério de entretenimento. Sim, entendeu? Para segurar. Procura fazer alguma coisa aí para entretê-los no sábado. Entendeu? E não é assim, entendeu? A gente tem aí tanto entretenimento. Então a hora do culto é a hora do culto, é o culto ao Senhor. Entendeu? Nós temos que estar ali ensinando a palavra de Deus, um culto mesmo, né? Só muda o público ali, sim, que agora estamos trabalhando de uma forma didática com os jovens. Sim. Porque quando diz assim, o culto é dos jovens. Não, o culto é dirigido pelos jovens, qualquer pessoa pode ir. Mas se você faz uma programação para a juventude, sim, né? Então, por exemplo, você trata de um tema onde você vai tratar de um assunto ali que volta-se para o universo dos jovens. Só isso difere. Mas ninguém está impedido de ir no culto da juventude, não importa a idade dele. Entendeu? O culto é dirigido para os jovens. Vamos tratar, sim, de algumas coisas referentes à juventude. Mas está aberto. A gente fala de jovem, o pastor do jovem tem que ser jovem? Não. É obrigatório? Não, tem que ser jovem. Não. Uma das coisas que eu aprendi assim na juventude é que para você trabalhar com jovens, você não precisa ser jovem. Você precisa parecer com Cristo. Sim. Entendeu? Isso curou a minha vida. Porque eu nunca fui um ser gargalhante. Entendeu? Então, sou uma pessoa séria. Tem uma jovem aqui da igreja que diz assim, pastor, se o senhor for dar um aviso, o senhor exorta. Então... Ela diz que em tudo que eu falo tem uma vez exortativa. Isso é meu. Sim, eu não vou me anular, pessoa, entendeu? Eu sei como é que... E eu sei uma coisa, Bruno. Eu sei que o que está sobre a minha vida, esse tempo que eu estive na juventude, né? Como está agora nesse tempo de transição, estou transicionando. Esses 21 anos, não tem a ver comigo. Foi uma graça de Deus na minha vida. Deus me deu uma graça para eu lidar com a juventude. E eu reconheço isso, entendeu? Eu reconheço inteiramente que foi a graça do Senhor. Porque eu posso ter um estilo ali no púlpito, sim, entendeu? Eu tenho o meu estilo e eu não vou imitar ninguém. É o meu estilo e pronto. Mas no trato com cada um, entendeu? É totalmente diferente. E eu sempre procurei compreender a juventude. Sim. E não levava ninguém para trabalhar em acampamento, impacto, né, para servir de apoio. Não levava ninguém que não gostava de jovem. Quando eu via que aquela pessoa tem implicância com o jovem, ela já estava descartada. Então eu chamava os adultos para trabalhar, mas adultos que gostavam e se davam bem com a juventude. Eu vou chamar um adulto, né, porque que as minhas programações eu gostava de levar adultos? Porque eu não queria essa desconexão. Sim. Entendeu? A juventude desconectada da igreja. Então eu queria mostrar que os adultos estavam ali e eles faziam parte também da igreja. Então era para ter essa conexão. E hoje, graças a Deus, hoje a Central tem isso, né? Essa conexão. Não é uma juventude dentro da igreja. Sim, entendeu? Sim. Uma juventude dentro da igreja, não. Uma igreja dentro da igreja.
né? Porque tem pastores de juventude que eles pensam que a juventude é a igreja deles dentro da igreja. Entendeu? Bem separada. E não é assim. Então, nós fazemos parte de um todo. E o todo é mais importante do que a parte. Não tem nenhum ministério em particular que seja mais importante do que o todo. Então, se a pessoa não pensar dessa forma, pode ter certeza que um racha está a caminho. Mas também a mentalidade do jovem amadureceu muito, viu, Peixe? Porque, eu estou dizendo isso porque a gente não conseguia se identificar antigamente como tão participativo, né? Tipo assim, você criou essa noção que o jovem pode estar ali liderando o louvor, pode estar ali participando dos eventos, pode estar ali cuidando do que tem que ser cuidado, e não só estar como espectador participando de alguma coisa que o adulto está fazendo. Porque antigamente tinha esse discurso, né? Os jovens e adolescentes é o futuro da igreja. Não, o futuro não, se nós estamos agora, dentro dela, é agora, entendeu? Somos futuro de igreja com nenhuma. Nós fazemos parte dela já. Então sempre botar o jovem no futuro, né? O adolescente no futuro. E hoje você chega aqui, você vê adolescentes aí ministrando, pregando, nos cultos de orações. Ninguém está vendo, olha eles lá, entendeu? Orando, buscando ao Senhor. Então isso é o quê? Futuro? Não, isso é o presente, é agora, entendeu? É agora. Então, graças a Deus, assim, que a nossa realidade aqui é uma realidade que a gente pode ver, né? Há mudanças positivas. E eu creio também, assim, que a gente não pode desprezar nada do que fizeram, nada, entendeu? Porque às vezes a gente chega aqui, aí você compara a igreja na década de 80, na década... Sim. Então, gente, ali era um outro tempo, entendeu? Nós estamos vivendo em um tempo diferente. Já pensou, Bruno? Meu filho, Breno, inclusive o nome do seu filho também é Breno. É Breno também. Então, meu filho Breno, aí vamos supor, ele tem 16 anos, né? Aí vamos supor que você comprou uma roupinha para presenteá-lo no nascimento. Aí você diz, pastor, eu até tenho, rapaz, uma roupa que eu comprei quando o Breno nasceu. Eu vou trazer. Aí, imagine você pegar e me dar aquela roupa. Breno está maior do que eu, mais forte do que eu. Então, quer dizer, aquela roupa serviu para aquele período. Então, às vezes, a gente não tem a sabedoria e critica aqueles que vieram antes de nós, porque a gente não entende que ali era outro tempo. Entendeu? As coisas mudaram. E a gente acompanha as mudanças também. Entendeu? Mas não, aí você vai e critica aquela realidade, porque ali era uma outra questão. Entendeu? Uma outra questão totalmente diferente. É outro tudo, é outra mentalidade da época. Totalmente, entendeu? Então, não despreze nenhum passado, porque é injusto, entendeu? Naquele tempo ali era o que tinha que ser feito. Entendeu? Naquele tempo ali era assim que a cultura era, que os costumes eram. Entendeu? Agora, tem questões que pode durar anos e anos, gerações e gerações, que vai ser um jeito só. Por quê? Porque está na palavra. Está na palavra. Então, o que está na palavra nunca vai mudar. Mas essas questões culturais, né, naquela época não se colocava isso. Por quê? Porque tinha todo um contexto. Não era só dentro da igreja, não. Era fora também. Entendeu? Fora também era difícil. Então, as coisas vão... E ainda bem que a gente muda. Já pensou? Sim, tem essa evolução. Eu sempre digo assim, olha, não está escrito aqui... Cemitério Batista Central, é igreja, então lugar de vivos, né? As mudanças acontecem e que elas sejam para melhores, e no que diz a palavra de Deus, que a gente nunca mude, entendeu? Mas nessas questões culturais, né, de costumes, né, a gente tem que se abrir. Já pensou se a igreja tivesse fechada para isso aqui agora? É verdade. Entendeu? Esse negócio de internet é do diabo, né? Esse negócio de redes sociais, aí aquela pessoa não estaria agora participando. Mas quando surgiu era assim. Quer dizer, tá vendo que a gente vai também olhando e percebendo, não é bem assim. Então, é isso. Ô Peixe, e sobre os projetos que você trouxe aqui? Eu lembro que teve o IBGE, que inclusive eu fiz. É uma benção aquele curso. Eu acho que deveria ser, eu vou falar aqui, mas não é para ser obrigatório para todo mundo que se converte, viu, Peixe? Porque não é para ser, mas assim, é tão bom que é algo que o novo convertido deveria já... se converteu, pronto, ó, sua matrícula já está aqui no IBGA. Porque, assim,
abre sua mente. A pessoa que está nova convertida, que ainda está se orientando, vendo o que é que vai fazer, faça o curso, que é um estudo de Gênesis e Apocalipse. Então você vai conhecendo tudo bonitinho. Como é que foi essa ideia desse projeto? Como é que surgiu isso? Como é que você fez para organizar, né, esses estudos? Porque é bem complexo. Na verdade, Bruno, eu ficava muito angustiada, porque muita gente querendo ir para o seminário. Muita gente. O seminário, as pessoas queriam ir, e quando eles desejavam, e como eu passei por lá, aquilo que eles estavam buscando, eu sabia que eles não iam encontrar. Por quê? A maioria que queria passar para o seminário era para se aprofundar na Bíblia. Aí eles não tinham ideia que, quando você chega no seminário, você vai estudar português 1, português 2, metodologia da pesquisa, psicologia, filosofia. Imagine. Muito mais profundo, né, do que o cara está pensando. E amplo, não era um estudo da Bíblia. E eu, quando vim para a cidade de Feira, me faltou também assim muito conhecimento nesse assunto, né? Essa visão ampla. Então eu achei que eu também ia conhecer a palavra a fundo. E eu disse, meu Deus do céu. Então a proposta do seminário é outra, né? Ela vai te dar um leque de conteúdo e de preparo que é para um ministério, entendeu? Para um ministério. E aí eu disse, não, quem quiser para esse nível, né, de ser um pastor, ser um missionário, pronto, nós vamos para o seminário. Mas tem pessoas que não querem, elas vão porque elas não conhecem. Elas querem o seminário porque elas pensam que vão estudar a Bíblia de forma profunda. E eu digo, olha, não é bem assim, você não estuda só a Bíblia, lá é uma... E não estou dizendo que essa proposta do seminário está errada. Eu só estou dizendo que essa proposta que esse irmão estava querendo, o seminário não supre. Então eu disse, não, eu vou criar um seminário aonde se aprofunde, nós nos aprofundemos na Bíblia. E aí pronto, eu me fechei 7 meses. Eu não ligava uma TV, parecia um doido. Eu almoçava, era almoçando e olhando para os livros, fazendo o trajeto ali, né? Do IBGA, por exemplo. Gênesis, 50 capítulos. Se divide em 2 blocos, de 1 a 11 e de 12 a 50. Então, aí criei as ministrações. Primeiro, criação, tentação e queda, Caim e Abel, o dilúvio, Torre de Babel. Aí, segundo bloco, Abraão, Isaac, Jacó e José. Já pulava para Êxodo. E assim fomos com a Bíblia inteira. E olha o que foi. Vai mapeando. Entendeu? Né? Meu Deus do céu, o IBGA hoje, quantas turmas passaram, entendeu? E todos dizem, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Todo mundo que Por quê? Porque lá a gente estuda a geografia bíblica, estuda a história, é tudo dentro do próprio curso. Né? Estuda, você se situa geograficamente, então, historicamente, né? Tem todo um contexto, você não vai, a gente não aplica, não tem aplicação, a aplicação na pregação, no estudo. Né? O IBGA você vai conhecer o que diz a Bíblia, entendeu? A gente não vai aplicar na sua vida, diferente de uma pregação que você vai aplicar. Ali a gente vai mostrar como a Bíblia fala, entendeu? Então o nosso papel como professor é um guia, né? Como você viaja para um lugar que você quer conhecer, o guia, você pode viajar sozinho, mas você vai perder muito tempo. E quando você chega lá e contrata um guia, olha o que ele vai fazer. Então nós somos os professores, né? E o nosso projeto é justamente o quê? Guiá-los para que um dia eles também possam guiar outros. Não é que a gente fica ali o tempo inteiro fazendo isso, entendeu? É pegar na mão daquela pessoa que quer se aprofundar e levar ela para onde a gente já foi. Então, e a gente começa a ensinar. E foi uma benção demais o IBGA. Né? Uma benção, porque realmente é um aprofundamento das Escrituras. Então nasceu dessa angústia de ver tanta gente querendo fazer seminário, quando na verdade elas nem sabiam o que elas estavam querendo, né? Porque na verdade o seminário não supria essa necessidade delas. Você ia passar 4 anos dentro do seminário e você não ia estudar a Bíblia como você estuda no IBGA. É que nem o cara... Eu fiz o curso de informática, né? Rede de computadores. Tem gente que vai pro curso
superior em informática, pensa que vai aprender a formatar a máquina. Não tem nada a ver, o cara nem faz isso, o curso inteiro. Entendeu? Não, eu vou lá que eu vou aprender a formatar, meu celular eu vou aprender como é que faz isso, então ele está viajando, nem sabe como é que faz. Pronto. Então aí, quando uma pessoa vem e a gente entende que a proposta, né, o que ela quer, na verdade, é um preparo, né, ministerial, pronto, olha, vá para o seminário. Entendeu? Mas se a gente percebe ali que o que a pessoa quer é apenas se aprofundar na Bíblia, faça IBGA. Ô Peixe, entendeu? Você falou aí de guia, de uma viagem, você já foi em Israel, não já? 2 vezes, estou indo a 3ª agora. Mesmo, Peixe. Eu tô vendo, eu vi até Guisa postando lá no Instagram dela a viagem que ela tá fazendo. Essa mesmo você vai para esse mesmo? Não, projeto? Guisa já está lá, né? Não, tô falando, é o mesmo. É o mesmo projeto. Esse projeto, né? São quantos dias, Peixe? Você depende, né? Não, então, o primeiro que você foi. O primeiro eu passei mais dias, né? Foram 16 dias, a segunda vez já passei menos, 11 dias. E na segunda vez eu já fui como guia. Entendeu? Porque existe o guia, né, na viagem, que é o guia histórico, né, cultural, geográfico, e existe o guia espiritual. Sim. Porque esse guia, necessariamente, ele não é crente. Entendeu? Ele é um conhecedor. Ele conhece ele a foi área treinado lá geograficamente, da história, tudo, né? Mas nós que somos cristãos queremos também ver aquela linha espiritual, né? E eu fiz essa última viagem como um guia espiritual e foi maravilhoso, foi excelente, né? Todas as 2 vezes que eu fui, só que a primeira vez você fica tão querendo que você perde muita coisa. Você não sabe se ouve o que o guia está falando ou se olha. Então, na segunda vez, aí você já vai tranquilo, porque você já foi e tal, aí já, agora, não é um passeio, ir para Israel não é um passeio, ir para Israel é uma aula, entendeu? É uma lição. Imagine um livro que a gente lê, que a gente estuda, de repente você está lá, junto com aqueles cenários, né, que a gente leu, imagine. Eu estava vendo isso, eu vi Guisa ela colocando que é o Mar da Galileia. É muito emocionante. E eu já fiquei assim, só em ver ela falando. Eu já fiquei falei, imagine lá. E educativo. Ninguém se torna mais espiritual por ir a Israel, entendeu? Sim. Então, às vezes tem um pessoal que também exagera. Não, você não vai ficar mais espiritual por ir a Israel. Agora, que eu posso lhe dizer que das 5 coisas que melhor aconteceu na minha vida, ir a Israel foi uma delas, entendeu? E eu não pretendo deixar de ir. Já levei meu filho, minha esposa foi, e agora quero levar. Breno já foi. Levei Breno. E o interessante Bruno, quando a gente levou Breno, aí eu disse para Mivane, né? Eu disse, Mivane, vamos dar um presente a Breno. Ele faz um curso de inglês, eu não quero que ele faça uma viagem internacional como o pessoal do curso. Sim. Eu quero que ele lembre-se dessa primeira experiência. E eu quero levar ele para Israel. Eu quero levar ele para Israel, as coisas espirituais. Só que, cadê o dinheiro? Aí, vamos fazer um esforço e vamos dar esse presente a Breno. Aí um dia, lá na hora do almoço, aí Breno aqui na cabeceira, eu e Mivane, aí disse, Breno, eu e sua mãe, a gente tem um presente para você. Aí ele disse, o que é? Eu disse, a gente vai levar você para Israel. Vai te dar uma viagem para Israel. Ele disse, meu pai, minha mãe, vocês percebem que eu não tomo refrigerante? É porque eu fiz um voto com Deus de ir para Israel. Então, quer dizer, quando a gente fez aquela proposta, ele tinha feito um voto com Deus, pedindo a Deus para ir para Israel, e a gente não sabia. Olha que experiência incrível ele teve. E aí foi maravilhoso, entendeu? Rio Jordão, né, o batismo, foi tremendo, foi sobrenatural. É excelente, entendeu? É algo assim que, contando, a gente, por mais que a gente conte, aí vem aquela turma, né? A idolatria, não sei o quê. Sim, não, tem pessoal, né? Mas... Idolatria é problema de quem idolatra, mas eu nunca fui lá para idolatrar pedra, não, entendeu? Aí você conhecer, mesmo que você não seja cristão, só você estar lá num lugar histórico, né? Independente. Imagine, cara, se eu falar agora da geografia de Cícero Dantas, por mais que eu fale, você vai imaginar. Sim. Agora, eu que estive lá, eu falo com propriedade.
Então, quando eu fui para Israel, uma das coisas que me ajudou muito foi para que eu pudesse pregar geograficamente bem situado. Então, quando hoje eu ensino a Bíblia, eu estive lá, então eu sei aonde é que está cada coisa. Entendeu? Já falou, olha, né? Ali, vai aquele lado. Entendeu? Então aqui, gente, olha, esse Monte Carmelo, ele fica tal. Esse deserto do En-Gedi, ele fica tal. Né? Porque você esteve lá. Então, assim, é uma riqueza incrível. Sem contar que você começa a viajar, né, com a sua mente, né? Você chega em um local onde a Bíblia deixa claro, né? Como o Mar da Galileia. Não tem como ser outro. Foi ali mesmo. É aquele. E aí, um passeio de barco, né? Ainda. Onde tudo aconteceu. Onde tudo aconteceu. Então você começa a pensar. É incrível. E você falou, o primeiro você vai nesse pensamento. Você fica lá imaginando, meu Deus, foi aqui que aconteceu. Meu Deus do céu. Aí no segundo você já está, né? Equilibrada, não, foi aqui, eu tive aqui, vamos dar uma olhada. É uma coisa assim. Já deixou o nervosismo já saiu, né? Porque você não sabe o que olha. Só que depois você. Quantos dias mínimo para quem vai para lá para conhecer assim? O que deve conhecer? Assim? Tem diversas formas de viagem, né? E diversas caravanas, né? Que são feitas. E eu aqui em Feira mesmo já vi pessoas passando 7 dias quando vai em caravana, né? O mínimo que eu já vi. Mas já vi pessoas também passarem 20 dias. Depende também da grana, né? Das condições. Porque não é fácil. Hoje, por exemplo, lá em Israel, se a gente pedir aqui, um prato feito aqui é quanto? R$15. Pronto, em Israel exatamente agora é R$100. R$100. Não é, eu tô falando de comida de luxo, não. Tô falando de um prato mesmo. Um PF mesmo. Um PF. R$100. Entendeu? Caramba. Então, assim. Tem que ir preparado, né? Tem que ir preparado. Agora, por quê? Olha o salário mínimo em Israel. Entendeu? Quanto é um salário mínimo em Israel? Quanto é um salário no Brasil? Entendeu? A diferença é muito grande. Então, eles estão pagando a realidade deles. Sim. Então, quem chega de fora, né, com o nosso dinheiro desvalorizado, né, porque a gente vai ainda transformar em dólar, né, fazer o câmbio. E aí, para já perdeu aí. Então, quando você chega lá e se você quiser pensar em real, você não come, não. Você não come. Entendeu? Não vou gastar isso tudo, deixa quieto. Depois eu vejo isso. Agora sim, a maioria já está tudo certo, né? É só o almoço mesmo, você porque já vai... você não fica no mesmo hotel. Como você está viajando, então você para aqui no outro. À tarde você já está em outra cidade. Depois você já vai estar em outra cidade. Então. Mas isso já está incluso já na caravana. Já na caravana, essas paradas, né? Essas paradas você não vai ter problema nenhum com pagamentos, né? Porque tem alguns lugares que existe ali um grupo administrando, você tem que pagar. Quando você vai nesse pacote, então já está tudo pronto, incluso. Você não tem problema nenhum. Os hotéis, entendeu? Os lugares que você vai, já está tudo incluso já. Eu vi até uma foto lá que os jovens tudo participam, né? Serviço militar obrigatório lá. Vejo lá os jovens. Tipo, 17 anos. Homens, mulheres, entendeu? Com metralhadora se segurando. Falei, rapaz. É a coisa mais comum, entendeu? Lá em Israel, um soldado e um profeta têm o mesmo valor. Entendeu? Nenhum soldado fica para trás. Porque eles sabem por quê, né? Então, um país que foi destruído 17 vezes. Sim. Imagine aí. Jerusalém, né? A cidade foi destruída 17 vezes. Você acha que esse povo tem que andar o quê? Com flor na mão? Preparado. Então, armado até os dentes. Para você entrar em Israel, meu amado, dá trabalho. É uma vigilância muito grande. Mas depois que você chega lá dentro... Já foi. É 1000 vezes estar nas ruas de Jerusalém do que nas ruas de Feira. Sim. Segurança total, entendeu? Isso aí que a mídia mostra, aqui em Feira acontece todo dia. Entendeu? A mídia mostra uma vez no ano, entendeu? Mas lá é madrugada, entendeu? Quantos restaurantes a gente entrou e você se assusta porque um restaurante self-service mesmo, quando você está lá, o pessoal deixa a carteira na mesa, celular, e aí você quando olha diz assim, verdadeiramente eu não estou no Brasil. Porque no Brasil, meu Deus do céu. Não dá para arriscar isso, não. Então assim, há
a mídia coloca assim algo, né, como se fosse terrorismo, não sei o quê. Mas não, lá dentro vai existir casos, mas aqui em Feira, 1000 vezes andar nas ruas de lá do que nas ruas aqui. Entendeu? Você não tem essa violência toda que se prega. Agora, qualquer coisa que tenha, então já coloca, né, como algo assim que cresce, é né? assustador. Então, lá a gente andava nas madrugadas, o tempo inteiro, tranquilo. Entendeu? Ô, Peixe, falando agora do aviso que você deu lá domingo passado, aqui na Central. Eu fui pego de surpresa, né? Eu não estava nem sabendo desse comunicado. Mas eu queria que você falasse, para não estar falando aqui do comunicado, você pode falar do que você avisou lá no domingo passado. Sim. Teve até uma irmã depois que estava chorando, né? Eu disse, pode chorar, porque tem um ano que eu estou chorando. Eu chorei lá naquele dia do domingo lá. Na verdade, depois de 24 anos, né, 3 anos numa congregação e 21 anos aqui, na sede, o ano passado eu fui para um velório, né, um sepultamento de um amigo, sim, que era pastor Márcio Ramos. Ele morreu dia 7 de abril de 2021. Dia 8 eu fui para o sepultamento, né? O velório aconteceu ali no pátio da igreja de Campo Limpo por causa da Covid, né? Então, sim, por causa do ambiente fechado, então botaram no ambiente aberto. E aí no dia 9 eu ouvi uma voz, a voz do Senhor, me dizia: meu servo está morto, atravesse o Jordão. E na hora, eu entendi na hora. E a voz de Deus é diferente da voz do homem. A voz de Deus pesa. E ela é constante. Aí chegou uma hora que eu não suportei. Cheguei para minha esposa e disse: Mivane, ela estava na cozinha, se prepare, viu, para o que eu vou lhe dizer. Se Deus não falou comigo, eu preciso me converter de novo. Se Deus não falou comigo, eu não conheço a Deus. E o que foi que ele falou? Ele disse que o servo dele está morto, e no caso é o pastor Márcio Ramos, e que a gente tem que atravessar o Jordão. E para saber que é Deus, nós não vamos contar para ninguém, nós vamos esperar. Deixe Deus, é Deus falar. Só que em nenhum momento eu tive dúvida. Só que você vai dizer isso para os outros? Você tem que esperar. Sim. Entendeu? Eu falei para quem estava envolvido no caso, né? Sim, sim. E aí pronto, depois disso, muitos sonhos, visões, revelações, e eu não me guio por isso. Eu me guiei pela voz que eu ouvi. Sonhos, visões, revelações apontavam na mesma direção. E aí as coisas foram acontecendo, né? E imagine aí, Deus falar uma coisa para você e a igreja lá não sabia. Então Deus tinha que falar também com a igreja lá. Sim. Entendeu? E Deus falou e já adiantando aqui tudo, né? O processo, e só foi decidido agora, no mês de agosto, no mês de abril desse ano. Deus me falou em abril do ano passado. Em abril desse ano foi decidido, porque em dezembro veio um convite oficial, né, para que se eu queria entrar na lista, né, dos candidatos. Eu disse que pelo convite não, porque eu já recebi vários quando estou aqui nesse tempo, né, desse tempo que estou aqui. Sim. Mas pela voz que eu ouvi, eu queria sim saber o que era que Deus queria. Cheguei lá, contei, porque agora já era hora de contar, já foi nesse ano. E aí depois eles ligaram agora já em abril, né, dizendo: olha, seu nome foi escolhido pela igreja em assembleia, foi deliberado que você seria o novo pastor. O pastor, se assim o pastor aceitar. Eu digo: olha, eu já sabia, desde 9 de abril do ano passado. Então, assim, não é uma decisão confortável, né? Mas sim, eu tenho total convicção da decisão que eu estou tomando, numa paz, uma tranquilidade, uma certeza que eu ouvi a Deus. Isso é tremendo demais. Entendeu? A parte triste é só os vínculos que você faz, que geograficamente você não vai estar mais ali, né? Mas, meu Deus, saber que você está saindo porque Deus fala, cara, é incrível demais, né? Isso é loucura mesmo. É loucura. Entendeu? Loucura. E estou indo sem fazer política. Não fiz política em nenhum momento, entendeu?
Nenhum. Fui totalmente neutro nisso aí. Senhor, se o Senhor me quiser, o Senhor vai fazer. Porque eu não sou político para andar atrás de votos, para que pessoas votem em mim. E fiz assim. E assim Deus cumpriu o que Ele me falou. E eu disse, Senhor, o Senhor sabe que desde o dia que eu ouvi a voz, eu disse, faça que eu vou. E Ele fez. Né? Porque eu ia dizer o quê? Deus me chamou, olhe, Deus me chamou para ir. Não, deixa Deus fazer. E Ele foi fazendo. E é assim que eu creio no ministério, entendeu? E estou indo para lá, não sei quanto tempo vou ficar. Se depois de 2 anos Deus disser, levante acampamento, você tem que obedecer. Sim. Entendeu? Sim. Não é uma profissão que você faz seu nome e agora você demarca o seu território. Entendeu? Não tem um território nenhum. A igreja é do Senhor. Está nas mãos de Deus. Mandou sair, sai. Mandou chegar, chega. Chega e sai, entendeu? A questão é, Deus fala com quem não lhe obedece? Deus fala com quem não está disposto a obedecer? Por que Deus falaria com alguém que não estaria disposto a obedecer? Essa é a questão. Porque o fato de ter dado certo, Bruno, até hoje, não quer dizer que depois que você ouve a voz clara do Senhor mandando sair, não quer dizer que vai dar certo, não. Pelo contrário. A Bíblia relata que quando Deus mandou Jonas para um lugar e ele tentou fugir, ele gerou uma tempestade em gente que não tinha nada a ver. Então eu não quero ser um pivô de uma tempestade aqui da central, não. Porque se eu ficar, a tempestade virá. Porque eu sei a voz que eu ouvi. Então, quem conhece ao Senhor sabe que é assim mesmo, né? E só tenho a agradecer, assim, pelo esse tempo, assim, que eu vivi aqui, né? Porque não apenas entreguei, recebi muito também, né? Muito. E é assim, igreja e pastor tem que ter essa troca, né? A gente também é gente. A gente só tá como pastor porque Deus chamou. Só isso. Não é porque, eu quero estar ali. Não é você que escolhe. Você é escolhido. Entendeu? E Deus não dá igreja para pastor. Sim. Deus não dá igreja para pastor. Está escrito lá em Jeremias 3 que Ele dá pastores para a igreja. Vos darei pastores que vos apacentem com sabedoria, com inteligência. Não está dizendo, vou dar essa igreja para você, nem lugar, entendeu? Então, Deus não dá igreja para pastor. Os pastores são entregues à igreja. Deus deu alguns para pastores, mestres, doutores, evangelistas, né? Isso aí. Alguns tentam inverter o processo, mas o processo é esse. Então, por isso a necessidade de sempre recorrer às escrituras, né? Às escrituras. Porque o pastor não é um empresário da fé, não é executivo de Deus. Entendeu? Está como um executivo da fé. Abrindo franquias, não é isso. Não pode. Então a gente sempre vai ser um amador. Entendeu? Não tem profissional na rede de Deus. É sempre um amador, sempre se manter sempre naquela dependência, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente chega no lugar que você não precisa mais depender de Deus. Né? Você cresceu, força do braço agora. Cresceu tanto e aí a gente confunde santidade pensando que santidade é superioridade. Né? Você já tem experiência, você já sabe o que fazer. Se você não depender de Deus cada dia, não adianta. Entendeu? Porque é uma obra espiritual, é uma liderança espiritual. Entendeu? Você tem talentos, você tem algumas capacitações humanas que você recebeu que vai servir. Sim. Mas se Deus não tocar com a unção dele, né? O apóstolo Paulo disse, quando fui ter convosco, não fui com sabedoria humana, filosofia, entendeu? Eu fui com a manifestação do poder de Deus. E ele diz, porque o homem natural, ele nunca vai entender as coisas do Espírito. Entendeu? Ela se discerne espiritualmente. E às vezes a gente quer tratar tudo no natural. Por isso que o pastor não pode tomar uma decisão dessa que eu tomei sem ouvir a Deus. Jamais tomaria. Entendeu? E então eu fico muito feliz, não porque eu mereça, sou um homem né, diferente. Não. Isso é comum. Deus falar é comum. Não é coisa de outro mundo. É um relacionamento normal de qualquer discípulo de Cristo.
Entendeu? Não tem nada, porque ele ouve a voz de Deus. Não, qualquer pessoa pode ouvir, gente. Não está na gente, está nele que fala, entendeu? E não é... se você diz que se relaciona com Deus, Deus não fala, então você se relaciona com Deus mudo. Porque isso é comum. Um Deus de parede. Agora a gente que estranha, né? A gente estranha. Porque se você disser assim, falei com Deus, aí todo mundo, que benção, orou, hein? Mas se você disser assim, Deus falou comigo. Ih, rapaz, Bruno tá com as conversas lá, rapaz. Estranha. Ih, rapaz, e aquele cara lá da filmagem, aquele Gil, diz que Deus tá falando com ele agora. Tudo complicado. É negócio... Ó, Peixe, posso, né, falar lá? Sim. Que dia vai ser lá? É dia 21. Dia 21 de maio agora. Dia 21 de maio. Às 18 horas. É um sábado, né? É um sábado. Jacobina? Jacobina. Ô, Peixe, e os projetos que o senhor criou aqui, como IBGA, Projeto Impacto, como é que fica esses projetos? Rapaz... Eu fiquei nessa dúvida aqui, né, que você falou. Aí, quando a gente sai, você já não pode fazer mais nada, né? Então, enquanto você está... Tá cuidando. Mas quando você sai, agora, vocês que ficam aí, que decidem, entendeu? Porque, às vezes, é um projeto que foi para um tempo. Sim. Né? Foi para um tempo, vamos criar outro. Né? Isso também depende do pastor que vai para a área, entendeu? Sim. Deus pode dar novas visões para ele, né? E isso é comum, é normal. Ou vamos dar continuidade, entendeu? Aos projetos que estão fazendo. Pronto, tranquilo. Mas assim, quando a gente sai, você já não pode mais dizer o que deve continuar e o que não deve continuar, entendeu? Sim. Aí já não é uma questão minha, mas eu creio que enquanto o Senhor não traz algo novo, porque isso é normal, mesmo que eu estivesse aqui, algumas coisas que eu faço hoje, eu ia deixar de fazer, porque ia nascer outras. Fechar o ciclo, começar um próximo, é normal, concordo. Mas assim, eu creio que enquanto enquanto não nasce, entendeu? Esses projetos vão continuar, mas vai chegar um determinado momento que cessa, porque é normal. Se eu continuasse aqui, ia cessar também, ou não, né? Depende. Você recebe por exemplo, eu lembro que o primeiro ministério que eu criei foi o MAC. Muita gente aqui na Central nem lembra. Eu lembro do nome, não lembro como é que era, mas Ministério... Até eu esqueci. Mas era o MAC. MAC, Ministério de Apoio às Congregações. MAC, Ministério de Apoio às Congregações. Então eu pegava irmãos, né, na época eu não tinha um veículo, eu pegava irmãos em um domingo, né, eu ficava em um culto, né, ou domingo à manhã ou domingo à noite. Eu participava, mas um deles eu ia para uma das congregações, porque o MAC nasceu para isso, Ministério de Apoio às Congregações. Aí a gente ia apoiar essas congregações, né, chegava lá, levava uma palavra, né, falava um pouco da igreja, né, então foi o primeiro ministério, mas chegou um determinado momento que cessou, foi um tempo, fechou. Entendeu? Então às vezes a pessoa pensa que quando tem um projeto tem que seguir com ele. Eterno. Entendeu? Não, naquele tempo ali, naquele momento foi maravilhoso. E faço menção aqui do irmão Djalma. Muitas vezes, né, ele viajou comigo para muitas congregações, mas chegou um tempo, né, que já era uma outra coisa. Naquela época foi maravilhoso, foi bênção demais. Então às vezes a pessoa pega assim, parece que não entende que os projetos, né, eles têm um tempo, gente. É um ciclo, entendeu? Sim, é um ciclo. Criei o movimento de juventudes, entendeu? 33 igrejas, o Dia D, Farol Jump, Abaladores, entendeu? É um gás a mais. Eram todos treinamentos e eventos do movimento. 7 anos depois, estava no Manaim, questionando se eu devia continuar ou não. O pastor Ney, o primeiro pastor a pregar, ele chega pregando assim, ele pega a palavra, vira para mim, e eu perguntando a Deus, se eu devo continuar? Aí o pastor Ney olha para mim e diz assim, pastor Wellington, Deus está dizendo que ele está mudando a direção do barco. Então, quando começou o farol da 7ª edição, Deus me disse, acabou aqui. Você vai terminar esse farol dizendo que não existe mais um movimento de juventude. Pronto.
Eu entendi. Eu vou ficar cuidando de morto? Pelo amor de Deus, né? Se Deus disse que acabou. Então, o movimento é de Deus, cara. Quando Deus disse que acaba e você continua, o movimento agora é seu. Entendeu? Então, tem que entender que projetos foi para um tempo, entendeu? Então, você pode sofisticar ele, você pode mudar, entendeu? Isso aí é normal. Mas eu creio que os projetos aqui criados, né, que estavam agora, que estão em operação, eles vão continuar. Sim. Até e nova... foram deixados de normal, normal. Peixe, eu quero te agradecer pela sua visita, sua participação. Eu queria, antes de finalizar, falar que vai sair um ônibus, né, daqui para lá, no dia. Eu vi o pastor Jadson falando isso. O pessoal da comissão que está resolvendo isso aí, né? Pastor Jadson e equipe pastoral e alguns ministérios. Parece que já tem um, que já está lotado, mas tem também para aqueles que quiserem. Ainda pode dar o nome até domingo, né? Se quiserem ir. Quem tem carro próprio pode ir. Para quem vai estar assistindo, ouvindo a gente, acessa o Instagram da igreja, IBC Feira, para bater todas as informações necessárias. A posse do pastor vai ser no dia 15, dia 21. Dia 21 de maio. Às 18 horas. Às 18 horas, lá em Jacobina, certo? Se você é de Jacobina, já fica aí já ligado o que é que vai estar acontecendo aí. E vai ter um culto aqui também no dia 15, né? No dia 15, o pessoal decidiu aí que faria um culto de gratidão, né? Despedida. E vai ser uma bênção. E estamos aí, né? Agradecendo a Deus também, porque só tenho a agradecer a Igreja Batista Central, cada irmão, cada irmã, principalmente a juventude, entendeu? E tantos ministérios, tanta bênção que foi esse tempo, né? Então eu saio realmente por causa da direção de Deus, né? Mas para mim é um misto de alegria e um misto assim de tristeza, porque não vai estar mais aqui fisicamente, né? Mas eu sei que é um propósito de Deus estar não vai estar mais aqui na Central, na né? Central aqui fisicamente. Cuidado, não me mate, não. Vai estar fisicamente aqui em Feira de Santana, mas vai estar fisicamente lá em Jacobina. Termina a frase para não ficar complexo. Ô, Jesus. Né? Mas assim, desde já agradeço a sua presença aqui, Peixe, para mim foi algo assim. Eu só tenho uma reclamação a fazer. Faça duas. Rapaz, eu vim aqui pensando que ia ter alguma coisa para eu comer, mas não. Cara, deixa eu. Pronto. Isso daí já vai ser registrado, porque da última vez que eu fui fazer, Gil não achou então legal, não foi, Gil? Porque assim. Hoje, o que é isso? Eu vim na correria, o dia todo corrido. Cheguei aqui, eu disse, não, deve ter um lanchezinho. Não teve nada, cara. Eu falei aqui, eu queria o iFood, rapaz. Sabe qual é a vantagem do diretor ter o microfone dele ligado? Eita, porque ele não ouve isso e não fica sem resposta. Então, já hambúrguer é paixão, rapaz. Como é que vocês vão falar de boca cheia? É um negócio meio indelicado. Não, mas aqui é um bate-papo. Bate-papo, tá? Não. Brincadeiras à parte. Peixe, eu estou muito feliz. Tá? Como o Bruno deixou bem claro aí, né? É um misto de alegria e de tristeza. Mas eu estou muito feliz que assim você se deixou ser guiado por Deus. Né? Vai fazer muita falta em nosso meio. Vocês também, apesar de que eu perturbo às vezes, mas fazer muita falta. Vocês fazem falta demais. A sua reverência realmente nos contagia. E que o Senhor ele possa realmente estar movendo as águas lá em Jacobina. Amém. Batista Filadélfia, não é isso? Filadélfia, Batista Filadélfia. O pessoal da Filadélfia aí, trate bem nosso pastor, viu? Esse é homem de Deus, homem realmente, vocês estão pegando uma pérola, tá? E fica aqui o nosso abraço, o abraço do Ministério de Comunicação da Batista Central, né? Você que é um parceiro forte nosso, sempre que a gente está te chamando, mesmo mediante a tua agenda, que é muito complicada, você está ali nos socorrendo. E que Deus te abençoe. Você, Mivane, os meninos, viu? Que realmente seja um novo tempo na tua vida. Amém. Viu? Amém. Peixe. Muito obrigado aí por tudo. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe, viu? Galera, seguinte, esse episódio vai estar no canal do YouTube da Igreja Batista Central. E se você não conhece ainda o Instagram da Batista Central, é o IBC Feira, tá bom? Segue a igreja lá, que lá vai estar todos os conteúdos, né, da programação da Central, cultos, eventos, tá bom? E é isso. Até mais.